Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus, onde quer que você esteja, agora, nesse momento, seja na cidade, na roça, no campo, seja no hospital, no presídio, no sanatório, onde quer que você me ouve, em o nome do poderoso Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja abençoado, seja abençoada. Sua vida seja iluminada, transformada, guardada, protegida, bem como toda a sua família, todo o seu lar, o seu trabalho, tudo que você tocar com as suas mãos, seja abençoado a partir de agora, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, falando sobre a fé e o pecado. O pecado mata porque ele traz dúvida. Ele interfere na fé, neutraliza a fé. A fé é de Deus. A fé é o Espírito Santo em nós, mas a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é de Deus. A dúvida, por outro lado, é um demônio. A dúvida é um espírito maligno, porque ela conduz ao medo, ela conduz à ansiedade, ela conduz à depressão, ela conduz as pessoas às preocupações. Enfim, a dúvida é a mãe da derrota, do fracasso, da desgraça do ser humano. E Deus nos deu a fé sobrenatural, não a fé natural, mas a fé sobrenatural para que nós vencêssemos. Claro, Ele nos deu a fé natural, mas a fé sobrenatural é para que nós pudéssemos vencer tudo, inclusive o próprio mundo. Ora, mas a fé sobrenatural, ela tem os seus segredos. E só quem é nascido de novo pode entendê-los, pode descobrir, pode discernir os seus segredos. Por exemplo, quando Josué tirou o pecado que havia no meio de Israel, então ele foi conduzido pela fé em Deus à vitória sobre a cidade de Ai, sobre os habitantes de Ai. E no capítulo 8 e versículo 18, você pode ler que disse o Senhor a Josué, então disse o Senhor a Josué, estende a lança que tens na mão para Ai, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na mão para a cidade. Veja que ato de fé. Josué estendeu a mão, ou melhor, estendeu a lança que tinha na mão para a cidade de Ai. Ele não foi lutar, ele não foi guerrear com os seus companheiros. Ele era o líder e ele tinha que comandar, ele tinha que ouvir a voz de Deus e passar para os seus soldados o que eles deveriam fazer. E Deus falou, Josué, enquanto os seus soldados estão lá na luta, estende a tua lança em direção à cidade de Ai, porque eu te darei nas suas mãos. E diz aqui no versículo 26 que
Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Verifique, minha amiga, meu amigo ouvinte, que isso, aos olhos humanos, aos olhos do mundo, aos olhos da fé natural, isso é uma loucura. De fato é uma loucura. Mas não para aqueles que vivem pela fé viva, a fé sobrenatural em Deus. Quando as pessoas nascem de Deus, quando as pessoas nascem do Espírito Santo, isto é, nascem da água e do Espírito, não apenas da água, mas também do Espírito, então essas pessoas recebem um dom, o dom da fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, para os homens naturais, para aqueles que vivem a fé natural, como são todas as pessoas, não há consenso, não há, como se diz, uma coisa assim aparentemente séria, aparentemente inteligente, aparentemente com sentido. Por quê? Porque a fé sobrenatural vem do sobrenatural. O Espírito Santo é sobrenatural. O Espírito de Deus é sobrenatural. E a fé que Ele coloca em nossos corações é sobrenatural. Agora, as pessoas que vivem na fé natural não entendem as coisas sobrenaturais. Josué estendeu a sua lança em direção à cidade de Ai. E não retirou a sua lança em direção àquela cidade enquanto todos os moradores não fossem destruídos. Sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, você tem muitos inimigos que te cercam. E eu não falo das pessoas, dos seres humanos. Eu falo dos espíritos imundos que usam as pessoas. Usam o marido para ter outras mulheres, usa a mulher para atrair o marido, usa os filhos para envolvê-los com as drogas, usa as pessoas, usa o patrão para oprimir o empregado, usa o empregado para ser malandro, para iludir o patrão e coisas dessa natureza. Usa as pessoas para beberem, para encherem a cara, para se perderem nos vícios. Então esses são os inimigos que nós confrontamos a cada dia. São inimigos espirituais. E para vencê-los, você tem que estar na condição espiritual. Por isso é que é necessário nascer do Espírito Santo. Jesus disse: quem nasce da carne, carne, mas quem nasce do Espírito Santo é espírito. Mas, bispo, o que é que eu posso fazer para nascer de novo? Essa é a pergunta. Eu quero ter essa fé sobrenatural. Eu quero viver pela fé sobrenatural. Eu quero enfrentar o mal com a minha fé sobrenatural. Mas como que eu vou conquistar essa fé sobrenatural? Eu tenho que nascer de novo? Amém. Eu quero nascer de novo. O que eu tenho que fazer para nascer de novo? Você tem que querer. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que ter sede de Deus. Você tem que ter sede e fome de conhecer a Deus. Você tem que vir na igreja não para buscar apenas uma bênção, um favor, um milagre. Você deve vir para buscar a presença de Deus, para buscar a sua face. Você deve vir no seu coração com aquele desejo: meu Deus, eu quero te conhecer. Hoje eu vou na igreja não para te pedir nada, eu vou na igreja para te conhecer. Eu vou na igreja, eu quero ter um encontro contigo. Sabe, eu tenho chegado diante de ti e tenho orado apenas para minha família, para os meus filhos, para minha casa, meu marido, minha esposa. Eu tenho orado para os meus pais, eu tenho orado para o meu emprego, eu tenho orado para isso, para aquilo. Mas hoje eu vou na tua casa em busca da tua face, em busca da tua presença. Porque eu me sinto vazia,
eu me sinto vazio, eu me sinto oco, eu me sinto debilitado, eu me sinto fracassado. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o nome do Senhor Jesus, eu conheço os meandros de como conquistar a vitória, mas eu não consegui ainda essa vitória, porque eu ainda não nasci de novo. A pessoa reconhece, a pessoa se humilha, a pessoa se prostra diante de Deus e diz: ó, meu Pai, me ajude, me dê uma chance de te conhecer. Ah, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando a pessoa toma uma decisão como esta, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai trazê-la aos pés do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai guiá-la aos pés do Senhor Jesus. Não é o pastor, ninguém. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai guiar aquela pessoa até a presença do Senhor Jesus. Foi assim que aconteceu comigo. E é assim que tem acontecido com muitas pessoas. Muita gente. Você que me ouve e que vem lutando há anos na sua igreja, na sua denominação. O que é a sua vida? O que tem sido a sua vida? Os seus inimigos espirituais têm conquistado vitórias sobre você. Você tem perdido batalhas. E por que isso? Por que isso? Se eu vou na igreja, se eu sou fiel na minha igreja, eu não falto com os meus compromissos para com Deus. Eu não vivo no pecado. Por que eu não conquisto? Por causa disso, minha amiga e meu amigo. Porque você ainda não nasceu de novo. Porque a fé sobrenatural é inerente. É um poder que Deus dá para aqueles que nasceram dele. E se você quiser, então venha buscá-lo. Mas venha com esse espírito. Eu vou na tua casa, meu Deus, para buscar a tua face. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Jesus. Desde a minha infância eu sempre fui uma criança triste, rebelde. Quando eu fiquei sabendo ainda que minha mãe ela tinha feito de tudo para poder me abortar, só que eu fiquei sabendo isso de terceiros. Aí eu peguei e fui crescendo, fazia de tudo para não ter raiva da minha mãe, nem nada, mas aquele sentimento ficava dentro de mim, tomava conta de mim. Sempre morei com a minha avó, nunca morei com os meus pais. Eu e minha mãe, a gente brigava demais. Brigava demais, a gente não podia nem se ver que era motivo de briga. Aquilo dali me machucava muito. Sabe o que é você poder chegar perto da sua mãe e você brigar? Com isso, a minha mãe ficava falando pra mim que eu odiava ela, que eu não gostava dela de jeito nenhum, que o meu pai, que é, no caso, meu padrasto não é de sangue, né? Mas pra mim é o melhor pai que existe. Ela não deixava ele me registrar de jeito nenhum com o nome dele. Nisso eu fui crescendo, respondia, não queria saber de nada. Sempre tive uma resposta na ponta da língua. Ninguém na minha família acreditava em mim. Nunca dei certo em relacionamento nenhum, ao contrário, dei muito trabalho para minha família. Aí eu cheguei a conhecer um namorado, que hoje é o meu esposo, né? Aí comecei a sofrer muito, porque esse meu namorado, ele vivia na criminalidade. Ele me deixava em casa e saía. E com isso me machucava demais, me doía demais. Eu era uma pessoa muito angustiada, eu não podia ficar sozinha, que era motivo de chorar. Teve uma vez com esse meu namorado, ele falou que ia terminar comigo. Eu, não, onde eu estava com ele, fui lá e peguei uma arma. Que eu falei pra ele que se ele me deixasse eu ia me matar, porque eu já não era feliz da minha casa. Eu já não morava com a minha mãe, já brigava demais com a minha mãe, com todo mundo. Aí peguei essa arma, ele não acreditou, eu peguei essa arma
e apontei para mim. Nessa hora ele ficou desesperado, eu nem ligava para mim, ia ser nada. Nessa eu tentei várias vezes, cortei meus pulsos. Aí teve um dia que eu não estava mais aguentando, não estava mesmo. Peguei e saí na rua, falando, eu não tenho mais nada mesmo, eu nunca dei orgulho para minha família, o que importa na minha vida? Foi quando eu cheguei na Igreja Universal, quando uma pessoa pegou e me chamou, e ali ela perguntou da minha vida, mas eu falei, o que pode mudar a minha vida? Se eu tentei fazer tantas coisas e até hoje não mudou. Aí ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é isso de Espírito Santo? Que eu nunca ouvi falar na minha vida o que era Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim, começa a buscar que você vai ver o que é o Espírito Santo, o que ele pode fazer na sua vida. Nessa eu comecei a buscar. Eu busquei com todas as minhas forças. Eu renunciei tudo. Eu falei para Deus que se realmente Ele poderia mudar a minha vida, que eu renunciava tudo ali. Teve um dia, esse dia eu não me esqueço, me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo, Ele tomou posse de mim. Ele desceu de tal forma na minha vida que eu não acreditei. Eu comecei a ter paz, comecei a ter alegria. Depois que eu recebi esse Espírito Santo, eu cheguei em casa, aí eu fui falar com a minha mãe. A mãe, ela estava deitada. Eu abracei a minha mãe, que aquilo que eu estava sentindo era tão maravilhoso. O Espírito Santo, ele começou a me moldar, ele começou a me ensinar, ele começou a me dirigir aonde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer, ele começou a me moldar por inteiro. Ali eu vi a transformação da minha vida. Hoje, graças ao Espírito Santo, hoje eu sou casada. Meu esposo, ele não vai mais pra favela, ele não vai mais pra lugar nenhum. A gente hoje é um casamento recente, mas um casamento assim, totalmente diferente do que um dia eu pensei em ser. Através da minha perseverança, minha avó também ela foi curada. Aí hoje eu e minha avó somos amigas também, graças ao Espírito Santo. Não poderia ter sido outra coisa. Foi Ele que transformou a minha vida, é Ele que tem transformado a cada dia. Graças a Deus. Então, você vê, com testemunhos, nós mostramos, provamos, por A mais B, que você só pode ser beneficiada através da sua própria fé. É a sua fé que faz a diferença, mas a sua fé tem que estar, obviamente, carregada. Do contrário, ela não vai funcionar da mesma forma como uma bateria. Então, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.